Bom dia, segunda-feira. Esses tempos atrás eu estava conversando com um paciente meu e as principais queixas dele eram ansiedade e procrastinação. E é muito interessante ver o tanto que ele já melhorou, principalmente quando a gente compara com a primeira vez que a gente se encontrou. Ele está muito bem, mas a ansiedade e a procrastinação, mesmo que em menor nível, ainda insistem em se fazer presente com muita frequência na vida dele. E, enquanto eu estava tratando ele, eu perguntei de forma mais detalhada como que é a rotina e o dia a dia dele. Foi aí que a gente conseguiu encontrar algo importantíssimo e que estava influenciando demais a vida desse meu paciente, e ele nem tinha se dado conta. Ele tinha o hábito de mexer no celular logo nos primeiros minutos depois de acordar. Ele falou isso de uma forma tão leve e natural, era nítido que ele não conseguia entender o tanto que isso estava prejudicando a saúde dele. E depois dessa situação, eu comecei a perguntar para um paciente aqui, para outro ali, como que é essa rotina da manhã. E eu percebi que a maioria das pessoas realmente mexe no celular logo nos primeiros minutos ao levantar. Ou melhor, às vezes nem levantou da cama ainda e já está mexendo no celular. E com essa história, mais uma vez eu tive a comprovação de que o óbvio precisa sim ser dito. Porque, como isso não é algo que eu vivo, justamente por saber todos os malefícios que causam, eu meio que achava que era de conhecimento geral. Mas não, a maioria das pessoas acaba fazendo isso e nem imagina o tanto que está afetando a própria saúde. Esse meu paciente era um adolescente, mas depois de começar a conversar sobre isso de forma geral com pacientes de todas as idades, eu vi que isso acontece com adultos também. Portanto, o podcast de hoje serve para te fazer esse alerta, caso você também esteja fazendo isso. Acordar e já pegar o celular pode parecer inofensivo, mas isso pode sim estar afetando o seu cérebro, o seu humor, a sua produtividade e até mesmo o seu corpo ao longo do tempo. Porque o problema não é só usar o celular. O problema é o estado em que você coloca o seu cérebro logo nos primeiros minutos do dia. Quando você acorda e já vê mensagens, notícias, Instagram, WhatsApp ou aqueles vídeos rápidos que aparecem com frequência, o seu cérebro sai do modo de recuperação e entra direto em estado de alerta. Você começa o dia reagindo ao mundo, em vez de começar conectado com você mesmo. E isso influencia muito mais do que você pode imaginar. Os primeiros minutos da manhã são muito importantes para a organização mental. Mas quando o cérebro já acorda recebendo esse estímulo rápido o tempo todo, ele vai se acostumando com liberações muito rápidas de dopamina. E aí acontece uma coisa muito interessante. Depois, as outras tarefas mais simples do dia, elas começam a parecer sem graça, cansativas e ficam muito mais difíceis de você manter o foco nelas. Além disso, muitas pessoas já começam o dia aceleradas sem perceber, porque as notificações, o excesso de informação, comparação, cobrança, notícia negativa, tudo isso faz o cérebro liberar cortisol logo cedo, numa quantidade maior, com maior intensidade. Ou seja, você desperta, mas o teu corpo, logo que despertou, já entrou em estado de alerta. E tem um outro detalhe importante também. Muitas vezes as pessoas acham que acordaram cansadas por causa do sono que não foi muito bom. Mas às vezes o problema está justamente na forma como ela está despertando todos os dias. Porque a luz da tela e o excesso de estímulos, eles dão a sensação de que você acordou, mas na prática o cérebro ainda está saindo do estado de descanso. E isso pode gerar cansaço, confusão mental, irritação e fadiga ao longo da manhã. Sem contar que quando o dia começa no celular, existe uma distração imediata. Você para de perceber como realmente você está se sentindo. Isso é muito comum naquelas pessoas que querem fugir da ansiedade, fugir do vazio, das preocupações ou do desconforto emocional. Olha o tanto que um hábito aparentemente pequeno pode influenciar a saúde emocional e a saúde física de uma pessoa. E outra coisa, se a gente for bem sincero mesmo, 5 minutos no celular podem virar 30 minutos de um jeito muito rápido, sem você nem perceber. Você acaba perdendo muito tempo. E com isso, a sua manhã já pode ficar toda atrapalhada, porque você perdeu tempo no celular.
O cérebro, ele já entra fragmentado, acelerado e sem foco no seu dia. E com isso, a sua produtividade diminui demais e também a sua conexão com você mesmo. O mais importante aqui não é nunca mais usar o celular. O ideal é você criar um pequeno espaço entre o teu acordar e o seu consumir do mundo externo. Mesmo que 15 ou 30 minutos já podem fazer muita diferença na sua saúde mental e na sua saúde emocional. Quando a gente acorda, o nosso corpo vai se realinhando conforme a gente vai fazendo coisas bem simples mesmo. Como, por exemplo, se espreguiçar. Se espreguiçar na cama é um ato tão simples, mas faz muita diferença. Abrir as janelas para o nosso corpo receber a luz natural. Tomar água. Fazer pelo menos uma respiração consciente para o seu organismo se sentir em presença. Fazer as suas orações. Se conectar com Deus. Parece óbvio, mas muita gente, antes de falar com Deus, já está mexendo no celular. E é claro, se você conseguir deixar um caderninho ao lado da cama e escrever seus pensamentos, seus agradecimentos, ou até mesmo escrever as suas intenções para o dia, meu Deus, isso seria algo gigantesco e que poderia fazer muito mais diferença no seu dia a dia do que ter acesso às telas logo cedo. Eu acredito que isso tudo pode te ajudar demais. Assim como ajudou esse meu paciente, que ele realmente começou a perceber essas mudanças logo na primeira semana que ele começou a cuidar desse primeiro momento do dia ao acordar. Só que tem um detalhe: você precisa lembrar que entrar em ação é muito importante. Fazer essa mudança é fundamental. Porém, você precisa ser consistente. É algo que você precisa fazer todos os dias para conseguir diminuir cada vez mais a ansiedade, a procrastinação, o cansaço e todos esses outros sintomas que eu falei antes aqui quando eu estava citando os exemplos. Sendo assim, o que eu desejo para a gente essa semana, além de muitas bênçãos, é muita consciência. Consciência nas nossas ações, consciência nos primeiros momentos do nosso dia, para que a gente viva uma vida muito mais leve. A gente se fala na semana que vem.